Meu nome é José Tadeu, do canal As Artes do Prof. J. E nesse vídeo eu vou postar mais um vídeo falando sobre artes. E dessa vez eu vou postar um vídeo sobre frases dos grandes mestres. E eu escolhi 5 grandes mestres da pintura e eu vou colocar as frases que eles disseram e vou analisar cada uma delas e dar minha opinião, simples opinião minha a respeito de cada uma delas. Aí eu vou fazer uma análise, espero que vocês gostem e que comentem. E o que vocês acham? Eu quero saber no final do vídeo, se for possível, tá? Bem, vamos lá para o vídeo. Aqui estou com um cenário novo, fazendo os vídeos aí para o canal As Artes do Prof. J. Aqui eu tenho um quadro que eu pintei. Esse quadro aqui, ó, que é o olho da minha esposa, né? Aqui é baseado no The Wall, do Pink Floyd. Eu gosto muito desse quadro, e ela também. E aqui eu tenho algumas placas minhas de inscritos, de canal inscritos aí e tal. E vamos para o vídeo. E vamos começar com uma frase do grande mestre da pintura, Pablo Picasso. Qual que é a frase dele? Olha só. A frase dele que eu coloquei em destaque aí é a seguinte: há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há pessoas que fazem de uma mancha amarela o próprio sol. Frase muito interessante do Picasso. Só um gênio como ele escreveria uma frase tão de impacto quanto essa. Vamos para a análise. Nessa frase, Picasso descreve de forma simples e direta o talento, pois qualquer pessoa pode ter em mãos um pincel e tintas, mas a maioria das pessoas vão pegar esse pincel e a tinta e desenhar um sol amarelo. Ele vai transformar um desenho em manchas amarelas. Mas nesse caso, a pessoa, apesar de ter um pincel e tintas em mãos, o que ela está fazendo? Ela, na maioria das vezes, vai estar transformando o sol numa simples mancha amarela. Então, as pessoas não podem pintar e desenhar? Claro que podem e devem, porque a forma de se expressar desenhando e pintando é muito nobre, e cada um deve fazer sem medo. O que acontece é que a maioria das pessoas tem medo de se arriscar. Mas, independentemente de ser um gênio ou não, pintem. Agora, imagine uma tinta amarela e pincel na mão do grande mestre, exemplo, do Picasso. Pode ser qualquer pintor? Claro que pode. Mas vamos falar uma tinta e um pincel e tinta amarela na mão de Picasso. O que o Picasso faria com o pincel e a tinta amarela, conforme a frase dele? Picasso, pegando uma tinta amarela e pincel, ele estaria transformando uma pequena mancha, uma simples mancha amarela, no próprio sol. Ou seja, ele está mostrando nessa frase o poder de criação. E quando está criando, ele está realizando. Então está transformando as cores e a paleta e a tinta e a pintura dele em algo real. O que é mais real do que o sol, não é? Só o grande mestre Picasso. Bem, agora vamos analisar a frase do grande pós-impressionista Van Gogh. Para quem não sabe, Van Gogh ele começou a pintar muito tarde, já tinha seus 37 anos de idade. E a vida inteira dele como pintor, ele praticamente não vendia quadro, não conseguia vender. O público daquela época, que estava com a mente lá na França, ligada no academicismo, na pintura acadêmica, jamais iria comprar uma pintura também dos impressionistas. Uma das frases assim, mais incríveis e emblemáticas do Van Gogh foi quando ele disse: um dia um quadro meu vai valer muito mais do que um prato de comida. Olha só, porque ele teve muitas dificuldades. E mal ele sabia que um dia seus quadros iam bater recordes em leilões, milhões e milhões de dólares. E hoje os quadros dele estão na maioria dos museus por aí, e são valiosíssimos. Infelizmente, a arte é assim. Ele viveu numa época e a pintura dele está se destacando em outra época.
A frase que eu vou falar agora é do grande Salvador Dalí, pai do surrealismo. Para quem não sabe o que é surrealismo, impressionismo, tá tudo aí no meu canal. Aí tem vídeos falando a respeito desses estilos ou tendências. E Salvador Dalí, ele era excêntrico, ele era um cara à frente do seu tempo. Que frase eu vou colocar para vocês a respeito do que Salvador Dalí escreveu e falou? Ele falou a seguinte frase. Uma das frases dele foi a seguinte: você tem que criar confusão sistematicamente. Isso libera a criatividade. Tudo que é contraditório cria vida. Bem, agora eu vou falar de um grande mestre da pintura, Leonardo da Vinci. E a frase dele é muito impactante. Olha só. A simplicidade é o último grau de satisfação. Brincadeira, mas olha que frase. A simplicidade é o último grau de satisfação. Essa frase tem muito a ver com o Da Vinci, porque a vida inteira ele procurou desconstruir o complexo em busca do simples. A maioria dos quadros deles foram quadros que eram experimentos. E à medida que ele descobria tudo que teria que descobrir, ele simplesmente parava de pintar. Tanto é que muitos quadros deles ficaram inacabados, mas perfeitos. Cada quadro era como se fosse uma experiência para ele. E ele buscava sempre o simples, ele desconstruía para construir o simples. Isso ele fez. E sem contar que ele foi um cientista, estudioso, arquiteto, engenheiro. Era um gênio em todas as áreas do conhecimento. E por último eu vou falar sobre o grande mestre Michelangelo. Quem não lembra, quem não sabe que ele foi o pintor que pintou a Capela Sistina. É pouco ou que mais? Sem contar as esculturas, a Pietà e outras mais. E a frase de Michelangelo é tão simples. O homem pinta com o cérebro e não com as mãos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na mente do grande pintor, ele já tem tudo desenhado, ele já tem tudo planejado. A mão dele é apenas um executor. Então ele está dando muito mais importância à mente do que às mãos. É brincadeira, mas olha as mãos do Michelangelo, que ele já fez com aquelas mãos abençoadas. A Capela Sistina. Então, essa é a frase do Michelangelo. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações. Assim, você poderá ver outros vídeos aí do canal. Tem bastante vídeos bem interessantes.